e hoje não será diferente. Eu peço a todos aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez, eu sei que eles têm um horário a cumprir e nós vamos ser céleres no horário, fiquem tranquilos. Foi-nos avisados que tinha uma marcação às 8h30 da noite, não foi, meus queridos? Então fiquem tranquilos, porque às 8h30 em ponto vocês estão sentados e a jantar um belo maná proporcionado para vocês. Mas antes vamos ter aqui uma palavra do Senhor para nós. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 e seguintes. Dar aqui um muito bem-vindo a todos os que nos visitam pela primeira vez, não só aqui na nave da igreja, mas também àqueles que nos visitam através das redes sociais e que nos estão a visitar, os internautas que nos estão a visitar, que muitas das vezes são às centenas e algumas vezes às milhares a ouvir as palavras do Senhor que são preferidas através deste altar. Quem abriu, diga amém. Livro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 e seguintes. A palavra nos fala: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo, perante ele como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e comum de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro. E como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Meus queridos irmãos, visitantes que foram trazidos aqui no dia de hoje pela primeira vez. O livro de Isaías, ele se encontra em uma Bíblia onde foi escrita por profetas, onde foi escrita por homens, mas inspirado pelo próprio Deus. Através desta Bíblia, muitas outras religiões, elas reveem e criam conceitos e analogias, muitas das vezes, não sendo as mais corretas, através dos mesmos livros que nós podemos encontrar aqui, descritos aqui na nossa Bíblia. A Bíblia, ela tem 66 livros, 39 dos quais eles estão descritos no Antigo Testamento, ao qual nós hoje lemos que se encontra em Isaías. Também ele falado por muitos que é como se fosse uma mini Bíblia, porque também tem 66 capítulos. Isaías é considerado um profeta maior, não por ser maior do que ninguém, mas um profeta maior porque o seu livro é um livro mais extenso, tem um conteúdo mais abrangente. E nós vimos que o livro de Isaías, ele foi escrito mais ou menos cerca de 700 anos antes de Cristo. Ou seja, era um homem que, chamado por Deus, escolhido por Deus, para fazer uma obra diferenciada, para fazer algo diferente aos olhos da humanidade. Foi um homem que profetizou
nos reinados de Uzias, Acás, Jotão, Acás e Ezequias. Foi um homem muito inspirado por Deus, muito usado por Deus. Um homem que se rasgava para poder pregar a palavra de Deus. Um homem que se rasgava para dizer quem era aquele que viria, quem era Deus, mas quem era aquele que viria, porque a Bíblia, tanto a nossa, a da Assembleia de Deus, a Bíblia cristã, ela é a mesma Bíblia, tirando um ou outro livro de outras religiões como a católica. Mas a forma de nós, muitas das vezes, interpretarmos a Bíblia, ela é completamente diferenciada. A forma de nós passarmos para aqueles que estão à frente do ministro, que professa a palavra, que prega a palavra, que entrega a palavra, muitas das vezes é diferenciada. Eu posso vos dizer que durante 39 anos eu fui católico. Tenho hoje 52 anos. Eu nunca percebi uma linha da Bíblia. Eu nunca percebi uma linha daquilo que Deus queria falar através dos profetas e através da Bíblia. Sabem porquê? Primeiro, porque eu nunca tive uma Bíblia. Porque nunca me foi induzido, nunca me foi ensinado que ter uma Bíblia era para nós podermos aprender a palavra do Senhor. Outra, nunca me disseram como orar, como buscar a Deus. Nunca me disseram como fazer para buscar verdadeiramente ao Senhor. Mas aqui nós vimos um homem, Isaías, um profeta, que no capítulo 6 ele é chamado por Deus para pregar a palavra do Senhor, para dizer quem era Deus. Era um homem, irmãos, que se nós começarmos a olhar, a ouvir a palavra do Senhor, a ler, a ouvir a palavra de Deus, até ao capítulo 53, quando este homem começa a falar inspirado por Deus, ele começa a pregar e a falar juízos sobre a humanidade, juízos sobre a própria nação eleita e escolhida por Deus, a nação de Israel, reino do norte, reino do sul, aqui ao seu tempo já dividido, 10 tribos de um lado, 2 tribos de outro, a ensinar como o ser humano, como o seu povo, como o povo escolhido de Deus, se deveria direcionar, como deveria andar diante de Deus. Mas tudo o que nós podemos ver, tudo o que nós podemos ouvir, é que quando este homem ele profetizava, a maior parte do povo, não só da sua nação, mas a maior parte do povo de outras nações, eles não queriam saber nada de Deus. Tudo o que tinha a ver com Deus, o povo não queria saber. Sabem porquê? Porque eles estavam como nós estamos nos dias de hoje, preocupados com o que vamos comer, preocupados como vamos viver, preocupados com que carro devemos andar, preocupados em que casa nós devemos comprar para poder habitar, e preocupados tantas vezes não tanto com a família escolhida por Deus, preocupados não tanto com os filhos que são presentes de Deus, preocupados não tanto ou nada com Deus, que deveríamos servi-lo. E servir a Deus, irmãos, servir a Deus é algo de extraordinário. Servir a Deus é reconhecermos Deus como Criador de tudo aquilo que nós vimos, como Criador de tudo aquilo em que nós conseguimos vislumbrar com os nossos olhos, tudo aquilo que nós conseguimos mexer, em tudo aquilo que nós conseguimos andar. Tudo é criação de Deus. Todas as religiões, elas ensinam isso, que tudo é criação de Deus, mas o Deus que eles servem não professam a mesma vontade do nosso Deus. Não servem. Aquelas pessoas que servem deuses de pedra, deuses de madeira,
Aqueles que professam um outro tipo de deuses não servem o verdadeiro Deus. O nosso Deus é um Deus invisível. O nosso Deus é um Deus pautado na nossa fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se vê. É tudo aquilo que se espera e tudo aquilo que nós não conseguimos ver. Mas é Deus. Deus é algo que nós não conseguimos vislumbrar com os nossos olhos. É algo que nós não conseguimos mexer com as nossas mãos. Mas Deus, Ele está aqui no nosso meio. Deus, Ele está no teu meio. Deus circula aí onde você não o vê. Mas como Ele anda aqui perto de mim, se eu não o consigo ver? Sim, você está aí nesse lugar. Mas Deus, Ele anda perto de ti. Sim, você foi convidado nesta noite para algo diferente, mas foi convidado com o intuito, porque o Espírito Santo, Ele tinha um dia marcado, Ele sempre tem um dia marcado para cada um de nós, irmãos. O Espírito Santo, Ele sempre tem algo diferente. O Espírito Santo, Ele tem formas diferentes de agir para cada um de nós, irmãos. O Espírito Santo, Ele caminha sempre no nosso meio, porque Ele sempre nos deseja, minha querida irmã Paola. Agora aqui nós no capítulo 53, versículo 1, o profeta vai dizer, inspirado por Deus: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Hoje temos um culto de missões. Missões deveria ser lembrado não só de 15 em 15 dias, mas lembrado todos os dias, como nós fazemos através deste ministério. E lembrar todos os dias é através dos missionários desta obra, que não fazem a obra de 15 em 15 dias, mas fazem a obra permanentemente e constantemente todos os dias. E este homem, ele vai falar quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor. Quem deu crédito à palavra do Senhor? Quem deu crédito àqueles que pregam a palavra tantas vezes com tanta ousadia na rua? Quem deu crédito à palavra como tantas vezes falaram de Jesus, falaram de Deus, falaram do Senhor Espírito Santo para ti, mas tu não destes qualquer ligança à palavra de Deus? Quem deu crédito à palavra de Deus quando alguém falava para ti e dizia: Deus, Ele existe e Deus te ama, Jesus te ama? Quando tantos homens morreram por cada um dos que estão aqui dentro, irmãos, quantos homens morreram a pregar o Evangelho? Quantos homens ainda continuam a morrer a pregar o Evangelho em determinados países lá fora, que quando abrem a Bíblia, quando começam a pregar, são presos, são lançados em um calabouço e são mortos? Quem deu crédito à palavra do Senhor, quem dá crédito ainda à palavra de Deus, que ainda hoje continua a ser pregada, mas ainda hoje continua a ser rejeitada por multidões. Irmãos, eu andei ali uma semana lá fora, como tantas pessoas andam, e quando você começa a olhar para o mundo, tanto aos olhos de Deus, ele está sujo. Aos olhos de Deus está imundo, irmãos. Aos olhos de Deus, o mundo, ele está compuscado com tanta loucura, tanta situação que acontece lá fora, irmãos. Tantas pessoas desesperadas, tantas pessoas angustiadas, tantas pessoas doentes. São milhões de pessoas doentes. Mas eu andei pela rua, eu não vi nada disso. Onde eu andei só via pessoas a ter prazer, mas esse mesmo prazer que muitos têm é morte para alguns, irmãos. Porque quando você prega a palavra da cruz, quando você prega a palavra do Senhor, muitos te vão reputar por louco. Muitos vão dizer: olha, aquele que está ali, o que é que ele está a pregar? Eu não vim para isso. Está a pregar a palavra da cruz. Mas a palavra da cruz muitas das vezes é loucura para aqueles que parecem, é loucura para aqueles que não conhecem a verdade, é loucura para aqueles que estão mortos espiritualmente. Mas ela é poder de Deus, ela é poder na boca daquele que quer servir ao Senhor, ela é poder para aquele que quer a partir de hoje deseja servir a Deus, ela é poder, irmãos, para aquele que deseja mudar a sua vida, que deseja mudar a sua história.
Este homem, quando pregava, irmãos, por muitos anos, dezenas de anos, Pastor Sâncio Soares, este homem obedeceu à palavra do Senhor, mas por dezenas de anos, muitos o colocavam à parte. Muitos não queriam saber daquele homem que pregava a palavra de Deus. Mas sabem porque é que a palavra subsiste até hoje? Porque por causa de homens como Isaías, que clamavam, que buscavam ao Senhor, que oravam, que jejuavam e que diziam: Senhor, tem misericórdia da humanidade. A palavra ainda conseguiu até chegar até hoje. Muitos irmãos têm aceito Jesus aqui neste lugar. Muitos têm aceito Jesus em outras ADEFs, porque reconhecem quem é efetivamente Jesus. Jesus é o único Filho de Deus, o único que devemos servir a Jesus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, a Santa Trindade do céu, ao qual nós devemos servir, porque a palavra do Senhor nos continua a dizer em capítulo 53, versículo 2, porque foi subindo como um renovo perante ele, e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. Isaías, 700 anos, ele estava a falar que viria que viria salvar a humanidade, que viria que viria em forma de homem para resgatar aqueles que estão aqui nesta noite, para resgatar o pastor João Paulo, para resgatar cada irmão, cada homem, cada mulher, cada jovem, cada criança. Então Isaías, ele dizia: olha, porque foi subindo como um renovo e como uma raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura. A palavra nos diz em Filipenses capítulo 2, versículo 5, carta aos Filipenses: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas ele aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, um homem, um Deus que se fez carne, um Deus que se despojou da sua glória por mim e por ti, um Deus que se despojou de toda a sua riqueza do céu para vir à terra em forma de homem, para mostrar para mim e para ti que ainda há esperança, que ainda há uma forma de viver diferente daquela que tu vives até o dia de hoje. Mas eu não preciso desse teu Deus. Eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho propriedades, eu tenho coisa, eu tenho família. A minha família é feliz, a minha família, ela não precisa desse Deus. Mas eu te digo nesta noite, a tua família, ela precisa deste Deus, sim. A tua família, ela só precisa deste Deus, porque há de chegar um dia em que Deus te vai fazer parar, seja em que lugar for, em que circunstância for, Ele vai te fazer parar e vai te dizer: tu serves-me a mim? Tu me serves com dignidade? Irmãos, existem muitas igrejas por esse mundo fora que já se esqueceram de como é servir a Deus. Sabem, existem igrejas sérias que elas são reputadas por não sérias, porque algumas, elas não servem verdadeiramente a Deus. Porque algumas efetivamente só pensam no dinheiro, é verdade, algumas lá fora fazem-no. A nosso ministério não, porque nós servimos a Deus. Este é o ministério pautado na oração, é o ministério pautado no joelho, que busca a Deus constante, incessantemente a Deus, para que Deus venha a falar não só com o pastor João Paulo, mas Ele venha a falar com pessoas que estão aqui. Não fique incomodado, não fique incomodada. Jesus, Ele conhece os teus pensamentos. Jesus, Ele sabe o desejo do seu coração. Jesus, Ele sabe aquilo que você precisa. Jesus, Ele sabe o que você precisa efetivamente para a sua vida, na atualidade e no futuro. Só Ele sabe. Pastor, algum sabe isso? Não fique incomodado. Deixe Deus falar ao seu coração.
Tanto se acredita em homens lá fora, em mulheres que tantas vezes nos falam sem estarem pautados, são alcoólicos, são alcoólatras. Muitas das vezes são pessoas que vivem na infâmia, são prostitutos. E tantas vezes se ouve a palavra desses homens, quando nós deveríamos olhar para os altares e olhar para homens e mulheres que muitas das vezes pregam a verdade, pregam Deus efetivamente, porque a Bíblia, irmãos, ela não pode ser algo fechado. A Bíblia, ela tem que abranger todas as áreas da sociedade. A Bíblia, ela tem que abranger toda a tua vida, passado, presente e futuro. Você não se pode esquecer daquilo que você era, de quem é e onde está e o que você precisa para a sua vida. Então Isaías, ele falava com tanta presença do Senhor Jesus, que 700 anos antes do Senhor Jesus ele ter nascido, ele já via Jesus nas ruas. Ele já via Jesus como criança. Ele já via Jesus a ensinar. Ele já via Jesus a pregar nas ruas e nas sinagogas. Isaías, quando ele estava a escrever este texto, ele já via Jesus a passar nas ruas e as multidões a segui-lo, e multidões a serem curados, meus queridos irmãos, multidões a seguir Jesus e a querer algo de novo, a querer algo de diferente, a quererem ser abraçados. Quantos estão neste mundo e que não recebem um abraço? Quantos entram dentro das igrejas e quando ouvem uma palavra de Deus nunca receberam um abraço, ou há meses não recebem um abraço do seu esposo ou da sua esposa? Mas hoje é dia de pregar, hoje é dia de falar a palavra do Senhor, hoje é dia de falar a verdade. Você que diz que é servo, você que diz que é um homem ou mulher bom de família, saiba de uma coisa: se você deseja um abraço, você está no lugar certo. Você homem, hoje você vai levar um abraço aqui da parte de Deus. Você mulher, vai levar um abraço da parte do Senhor, porque o Senhor, Ele quer algo diferente para a tua vida. Quantos se esquecem? Jesus, Ele quando veio pregar, Ele quando veio para cada um de nós, irmãos, pudéssemos ter um prazer de obter vitória. A humanidade por si mesma, ela foi corrompida em Adão, ela foi corrompida pela carne. Era necessário homens como Isaías às dezenas pregarem a palavra do Senhor e dizer que ainda havia esperança. Havia esperança para quem? Ainda há esperança para mim, ainda há esperança para ti. Tantas pessoas vêm às igrejas e às vezes vêm com a Bíblia debaixo do braço, vêm bem vestidos, com um bom fato, mas já se esqueceram de Deus há muitos meses e há muitos anos. Já se esqueceram de ler uma linha, de ouvir uma palavra do Senhor, minha querida pastora Samara. Muitos que se dizem cristãos vêm às igrejas à espera de um renovo. E hoje é dia de renovo. Hoje é dia, irmãos, de nós nos confrontarmos a nós mesmos e dizermos se queremos viver a mesma vida que temos vivido até aos dias de hoje. Dizermos se vale a pena durante 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos vivermos com altos e baixos sem a presença do Senhor. Quando Deus Ele veio para nos resgatar, quando Deus Ele veio para nos salvar. Quantas vezes você já ouviu estas palavras, mas nunca teve a coragem de aceitar a Jesus? Quantas das vezes você ouviu estas palavras e não teve coragem de dizer: eu realmente senti sempre, durante toda a minha vida, que queria mudar para algo diferente? Hoje é dia de você mudar para algo diferente, levando daqui um presente de Deus, levando daqui a salvação da sua alma.
Nosso corpo não é nada, irmãos. Nosso corpo é como um sopro. Hoje está ali uma criança que vai ser apresentada a Deus. Alguns meses. Amanhã tem 10, 20, 30, 40, 50 anos, 60. Doenças. Sem poder se amparar a nada. E você vai ver assim como é que a vida passou tão rápido. De facto, a vida ela vai passar para todos, sendo cristão ou não, rapidamente. Mas será melhor suportar esta vida na terra enquanto nós estivermos aqui, suportando-a com Cristo, suportando Jesus, tendo Jesus ao nosso lado, tendo Jesus dentro de nós, tendo o Espírito Santo ao nosso derredor. Como é bom, irmãos, quando você está agoniado, quando você está desesperado, vocês ter alguém em quem se amparar. Muitos desistem de casamentos. Muitos. Você vai ver as estatísticas. São milhões de casamentos durante um ano que há separações. Muitos desistem dos pais. Dos pais. Colocam-nos em lares, como se de silos se tratassem. Pagam a mensalidade e se esquecem deles lá durante meses e anos. Muitos se esquecem do que é servir a Deus. Um cristão, ele não faz isso. Um cristão, ele não pode fazer isso. Cristão tem que ser diferente. Quantos homens e mulheres são abandonados com 60, 70 anos em lares? Pastor Romeu, quantos são lá deixados como um depósito se tratasse? Pai, tu estás bem entregue. E ele vai à vidinha dele e desaparece. Quando vai lá, vai buscar a herança. Jesus, de uma forma diferente nesta noite, Ele está a falar para alguns dos que estão aqui. Você pode até nem dar glória. Você até pode dizer, olha, aquele homem de facto é louco. E sou doido mesmo por Jesus. Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo, em uma determinada altura, Ele vai tocar na tua mente e vai fazer-te lembrar destas palavras. Jesus, quando Ele veio a este lugar, quando Ele vinha e andava pelas ruas e as multidões o seguiam, Jesus sabia que iria morrer por mim e por ti. Jesus sabia aquilo que lhe iria acontecer. Jesus sabia as mazelas que Ele ia sofrer por mim e por ti. Jesus sabia a perseguição de muitos que outrora diziam que eram amigos dele, que Ele iria sofrer. Muitos acompanhavam Jesus, irmãos. Muitos acompanhavam Jesus. Os seus próprios discípulos o acompanhavam. Mas quando foi no momento de agarrar as suas vestes, tiveram medo. Sentiram medo e não acompanharam Jesus. Quanto mais nós que estamos aqui, que somos homens e mulheres normais, o que Jesus fez ali naquele dia, por mim e por ti, preço, dinheiro algum vai pagar aquilo que Ele fez ali naquele lugar. Ele veio para resgatar as multidões. Ele não veio para resgatar quem estava aqui dentro. Ele veio para resgatar quem vinha entrar aqui neste lugar. Ele veio para resgatar quem veio para entrar aqui dentro deste lugar e que nem sequer sabia que o pastor João Paulo iria ter a ousadia de pregar hoje para si. Porque você chegou aqui neste lugar a pensar que se sentava durante 5 minutos e logo de seguida se levantava e que ninguém iria ter a ousadia de falar contigo. Mas eu te digo uma coisa: a ousadia não vem de homem, a ousadia vem do próprio Espírito Santo, que te manda dizer: é dia de salvação, é dia diferenciado, é dia de mudar a tua vida, irmão. É dia. Quem é aquele homem? Aquele homem foi um homem, para aqueles que não me conhecem, comecei a namorar com 16 anos. Com 28 anos fiquei viúvo com 2 filhas. E que durante muitos anos pensei no suicídio e tentei por diversas vezes. Este é o homem que vos está a pregar nesta noite.
Este é o homem que era católico e quando precisou de uma igreja, nunca teve um abraço de um padre. Este era o homem que era católico, precisou de uma ambulância um dia para transportar a sua esposa que estava com um cancro e foi aos bombeiros e eles disseram não podemos levá-la. Este é o homem que tinha uma empresa, ficou sem empresa, que tinha mulher, que amava a mulher e que ficou sem mulher. Este é o homem que tentou o suicídio por diversas vezes e que só quando chegou a uma igreja cristã foi abraçado anos depois. Este foi o homem que quando se encontrou com a palavra de Cristo levantou a mão e disse: Senhor, verdadeiramente eu te encontrei, verdadeiramente tu me salvaste, verdadeiramente tu, Senhor, neste dia me confortaste. Quantos andam desesperados? Quantos andam com pressa por coisa alguma? Não fique com pressa. Não tenha pressa. Quando você for ver o dia de amanhã, o dia de hoje passou como vapor de água. Sabe o que é vapor de água? É você coloca a água, se esquece ali durante alguns minutos, dá água a ferver e o vapor some e você não vê para onde foi. É o que é a nossa vida, é como vai ser o dia de hoje. Portanto, fica atento à palavra do Senhor, irmãos. Fica atento àquilo que Deus hoje Ele quer falar consigo. O que o Senhor Ele quer falar efetivamente ao teu coração. Quando nós andamos nas ruas, e você também tem isso por experiência, experimenta fazer como eu fiz há 20 e poucos anos atrás, quando eu tinha centenas de amigos e precisei de um. Quando eu precisei da mão de um amigo e não tive um amigo para me abraçar, não tive um amigo para me dar um pão, não tive um amigo para me dar um conselho. Você não quer chegar a esse nível, não quer chegar quando algo acontecer, você se lembrar desta pregação. Quando algo efetivamente acontecer, porque olha, vai acontecer à vida de todos, mais tarde ou mais cedo, sempre acontecerá. Agora acontecerá de forma diferente, resguardado ou não com o Senhor. Então nós vimos Jesus, ao qual este profeta ele pregava, e ele pregava a palavra do Senhor e antevia que alguém viria para nos salvar, que alguém viria para nos resgatar. Para ele nos resgatar, ele não chegou lá e não comprou com dinheiro. Para ele nos resgatar, ele não chegou ali e disse: olha, eu tenho aqui uma fortuna em ouro e prata e vou dar para resgatar a humanidade. Não. Para ele me resgatar a mim e a ti, ele deixou-se escarnecer, ele deixou-se bater com chicote, com varas, e como uma ovelha muda, ele foi calado em direção ao Gólgota. Para ele nos resgatar, ele não juntou durante 40, 50 anos e colocou ali no banco 50, 100 mil euros e disse: está aqui, é para ti. Não. Para ele nos resgatar, ele deixou-se moer, a sua carne moer, deixou-se, quando ia no meio das multidões. Imaginemos a multidão que eu hoje aqui estou a pregar e que agora uns estão a dar glória, outros estão meio sem saber o que dizer ou o que pensar. E ele pregava para essas mesmas multidões, e essas multidões que sorriam, que o abraçavam, foram as mesmas multidões quando Jesus ia a passar, cuspiam para ele, batiam, davam-lhe chutes, faziam mal ao nosso Jesus. Mas quando Jesus ele foi levado ali em direção ao Gólgota em sofrimento, ele não pagou com qualquer dinheiro, mas ele foi pagar o resgate por toda a humanidade. Irmãos, sabem como? Com o seu próprio sangue. Todas as gotas do seu sangue, todo o seu sangue foi derramado por mim e foi derramado por você que está aqui nesta noite. Quando ele foi pendurado ali naquela cruz, irmãos,
em sofrimento, preso por pregos nas suas mãos, em cada uma das suas mãos, preso nos seus pés, pendurado, e que aquela estaca, aquela cruz, ela foi levantada, e que o sofrimento ele começou a ser tão grande, tão agonizante, tão desesperante, que ele pedia para Deus, para o seu próprio Pai, o próprio Deus, o levar. Mas sabem, irmãos, quando ele estava ali pendurado naquela cruz, o sangue a ser derramado na sua cabeça, através da cruz de espinhos, o sangue a ser derramado nas suas mãos, através dos pregos profundos que estavam ali naquele lugar, o sangue a ser derramado através dos seus pés, o sangue caía sobre a terra, o sangue a ser derramado através das suas costas, que estavam todas cravejadas, todas chicoteadas ali naquele lugar. Ele mesmo assim, ele não desistiu por causa de mim e por causa de ti. Ele não desistiu. Ele ainda está a tentar até o dia de hoje. Muitos não te ensinam o que é salvação. Muitos te fazem entrar em igrejas 30, 40 anos, despojam-te de tudo aquilo que tu tens, até da tua própria mentalidade eles te despojam, porque nunca te ensinaram o que era a cruz, nunca te ensinaram o verdadeiro fundamento da cruz, para que servia, e o que Cristo quer falar conosco, que estamos aqui nesta noite, irmãos. Irmãos, esta era a palavra, era uma palavra diferente que eu tinha para os dias de hoje, mas Deus, por causa que hoje um menino vai ser apresentado, e porque eu estive a falar ali com a nossa irmã Paola, e com o pai, com o seu esposo, eu vi a necessidade, irmãos, a necessidade de transportar uma mensagem de Deus para o seu coração. Por mais simples que ela seja, ela sempre alcança corações. Por mais simples que a mensagem ela seja, ela sempre quer falar conosco. Porque o Senhor Jesus, irmãos, o Senhor Jesus, Ele sempre tem um propósito para as nossas vidas. O Senhor Jesus, Ele sempre quer falar com alguém, e Ele quer te dizer nesta noite: ainda há esperança. Ainda há esperança, irmãos. O mundo lá fora pensa que tudo está acabado. A vida para muitos corre depressa demais. Muitos, a vida desaparece em um fim de semana, porque se alcoolizam, ou se drogam, ou se prostituem, e veem que a sua vida, a partir daquele dia, já não é mais a mesma. Mas a palavra do Senhor, ela sempre nos tenta preparar e nos ensinar para dizer: fique firme na presença do Senhor. Eu iria perguntar aqui a alguém, se há aqui alguém, antes de apresentarmos o nosso querido Manuel Francisco Lima da Silva Parreira, aquela criança bonita, ao qual eu vi ali naquele lugar, se há aqui alguém que deseja se reconciliar com Cristo, se há aqui alguém que deseja se entregar